Olá, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um pequeno estudo que eu fiz, quero compartilhar com vocês. O tema é: a falta de temor por esse Espírito de Deus é realidade nas igrejas de hoje. Aí eu vou pontuar aspectos sobre o espírito do temor do Senhor, conhecido também como o espírito de reverência. Aí, o que vamos fazer hoje? Eu vou citar com vocês alguns aspectos sobre esse espírito. Eu vou citar algumas passagens que contextualiza e comprova que Deus tem esse espírito. E também vou enfatizar a importância desse espírito estar presente nas igrejas. Então vamos começar, gente. Primeiro, o espírito do temor do Senhor. Esse espírito é também conhecido como espírito de reverência, ou seja, Deus tem 7 espíritos, e o que vamos estudar hoje é o espírito do temor do Senhor. E esse espírito de temor, ele é citado em Isaías 11:2. Esse dom promove uma reverência profunda e uma sensibilidade à presença e à santidade de Deus. Agora eu vou citar alguns aspectos que definem esse espírito de temor e reverência. Primeiro, reverência profunda por Deus. Segundo, obediência e submissão. Terceiro, sensibilidade ao pecado. 4. Senso de justiça e retidão. 5. Busca por sabedoria e discernimento. 6. Humildade e dependência de Deus. 7. Devoção e declaração genuína. O espírito do temor do Senhor nos ajuda a manter uma visão correta de quem Deus é e de nossa posição como seus filhos. Ele nos protege de atitudes orgulhosas, guiando-nos a uma vida de respeito e reverência e amor genuíno por Deus. Ou seja, gente, esse espírito de temor também é o espírito de reverência. É o que nós percebemos que está faltando por alguns cristãos. É falta de reverência, falta de temor por esse espírito de temor, falta de reverência, falta de temor por esse espírito de reverência. Aí agora eu vou citar para vocês as passagens que contextualiza quem é esse espírito de temor. E que comprova que Deus tem esse espírito, que é o espírito de temor e reverência. Eu vou ler aqui com vocês em Isaías 11:2. Eu estou usando a Bíblia de estudo NVI. Ela exemplifica direitinho, dá o significado de algumas palavras, é muito bom. Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselhos e poder. Ou seja, gente, existe o Espírito que dá conselhos. Quando você está passando por algum momento difícil, tem dúvida de como agir, peça a Deus para te dar conselhos, porque Deus tem também um espírito de conselho, ele dá conselhos, ele aconselha, ou seja, também o Espírito Santo nos aconselha e direciona a tomar decisões certas. O Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Gente, vamos lá para a segunda parte do vídeo. Então vamos lá, gente, para a segunda parte do vídeo, que é um pequeno estudo
com o tema Aspectos sobre o espírito do temor do Senhor, conhecido também como espírito de reverência, e cujo tema principal abrange a falta de temor por esse Espírito de Deus que tem sido realidade nas igrejas de hoje. Aí eu vou reler com vocês em Isaías 11, versículo 2, que contextualiza e comprova que Deus tem espírito de temor. Um dos espíritos de Deus. Isaías 11, 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselhos e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Agora, gente, eu vou ler com vocês Salmos 111. Eu vou ler com vocês Salmos 111, que também cita que Deus tem espírito de temor e reverência. Salmo 111, versículo 4 a 10. E ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Agora o 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Agora eu vou citar para vocês a importância desse espírito estar presente nas igrejas, que significa que a importância dos cristãos ter temor por esse Espírito de Deus, que é o espírito de temor e reverência. O espírito do temor do Senhor insiste na reverência. Quando esse espírito de reverência entra em um lugar, as coisas mudam. Ele disciplina as pessoas e coloca as coisas em ordem. Podemos perceber a atuação desse espírito na passagem de Atos 5, 1, 11. Quando Ananias e Safira se comportaram mal, ele os matou e um grande temor tomou conta do povo. O espírito do temor do Senhor em ação, ele insiste que você tenha reverência por Deus e pelas coisas de Deus. A falta do temor pelo espírito de reverência. Aí eu vou citar agora para vocês alguns aspectos que estão presentes nas igrejas que faz com que os cristãos tenham falta do temor pelo Espírito de Deus e espírito de reverência. Eu vou citar algumas atitudes. Desrespeito pelo espaço e momento do culto. Conversas paralelas. Uso em excesso de dispositivos móveis. Culto focado no entretenimento, perda do temor pelo pecado. Algumas pessoas pecam assim e não tem mais assim arrependimento, é só um remorso. Falta de oração e reflexão profunda, superficialidade no ensino e na pregação, e a falta de humildade e submissão. E é isso, gente. Esse é o estudo que eu queria trazer para vocês hoje sobre o Espírito de Deus, Espírito do temor. Vamos para a terceira parte do vídeo. Bom, galera, esse foi o estudo de hoje.
cujo tema é os aspectos sobre o espírito do temor do Senhor, conhecido também como espírito de reverência, e cujo tema principal é a falta de temor por esse espírito de Deus, que é uma realidade nas igrejas de hoje. Então, gente, para resumir, é importante a gente conhecer a Deus e também pedir ajuda para Deus e para o Espírito Santo, para a gente ter temor pelos Espíritos de Deus, para a gente ter temor por Deus e pelo Espírito Santo, para a gente saber como buscar a Deus, saber como servir a Deus. É importante que possamos pedir ao Espírito Santo e a Deus a como agir, como servir, como orar e como ler a Bíblia e interpretar. É importante a gente pedir a Deus como falar, como usar a palavra certa, como ter atitudes certas e atitudes cristãs e ter princípios cristãos. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse estudo e que vocês tenham um dia incrível na paz de Deus. E muito obrigada. Curte aí o vídeo, deixe o coraçãozinho, deixe o comentário para que esse vídeo alcance outras pessoas, para que elas possam ter um alimento da palavra de Deus e ser revigorados, ser restaurados e ficarem firmes na presença de Deus e entender mais sobre o temor do Senhor e o temor de reverência, que é um dos espíritos de Deus, que é temor do Senhor e espírito de reverência. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.